Você já acordou no meio da noite com aquela sensação de que algo não está certo? Talvez um pouco de falta de ar, um peso no peito ou até mesmo um susto ao perceber que dormiu em uma posição que não parece natural? Meu amigo, minha amiga, esses pequenos sinais podem ser mais importantes do que a gente imagina. Recentemente, soube da história de um senhor de 71 anos que faleceu enquanto dormia. E sabe o que mais me chamou a atenção? Não foi uma doença grave, nem um acidente. Foram pequenos hábitos noturnos que, ao longo do tempo, podem ter contribuído para esse desfecho triste. E isso me fez pensar: quantos de nós, depois dos 70, estamos cometendo os mesmos erros sem nem perceber? Por isso, hoje quero conversar com você sobre 4 hábitos na hora de dormir que, depois dos 70, podem ser mais perigosos do que a gente imagina. São coisas simples, que muitas vezes a gente nem nota, mas que podem fazer toda a diferença entre uma noite tranquila e um risco silencioso. Vamos começar com um hábito que parece inofensivo, mas que pode ser um grande vilão: dormir de barriga para cima. Sim, aquela posição que a gente adota quando quer relaxar completamente pode, na verdade, dificultar a respiração, especialmente para quem já tem algum problema de apneia ou ronco. Quando a gente deita assim, a língua e os tecidos da garganta tendem a relaxar demais, podendo bloquear parcialmente as vias respiratórias. E se isso acontecer repetidamente, o corpo pode sofrer com a falta de oxigenação adequada. A dica aqui? Experimente dormir de lado, com um travesseiro entre os joelhos para alinhar a coluna. Pequeno ajuste, grande diferença. Agora, outro hábito que muitos de nós temos, e que pode ser um problema sério, é comer muito perto da hora de dormir. Aquele lanchinho antes de deitar parece inofensivo, mas para o corpo é como receber um convite para uma festa quando ele já está de pijama. Comidas pesadas, gordurosas ou até mesmo muito temperadas podem causar refluxo, azia e até mesmo aumentar a pressão arterial durante a noite. E quando o corpo está ocupado digerindo, ele não consegue descansar direito. O ideal? Jantar pelo menos 2 horas antes de dormir e optar por refeições leves. Seu coração e seu estômago vão agradecer. E agora, vamos falar sobre algo que muitos de nós fazemos sem pensar: tomar remédios para dormir sem acompanhamento médico. Eu sei, às vezes a insônia bate e a gente recorre àquela pílula que um amigo indicou ou que já tomamos há anos. Mas depois dos 70, o corpo metaboliza os medicamentos de forma diferente. E o que era para ajudar pode se tornar um risco. Alguns sedativos podem causar sonolência excessiva, confusão mental e até quedas durante a noite. Por isso, se o sono está difícil, o melhor é conversar com um médico para ajustar a medicação ou buscar alternativas naturais, como chás calmantes ou técnicas de relaxamento. Agora que falamos sobre posição na cama, alimentação noturna e o cuidado com medicamentos, há mais um hábito que merece toda a nossa atenção. E esse pode ser o mais perigoso de todos. Mas antes de entrarmos nesse último ponto, quero que você reflita. Quantas vezes você já ignorou um pequeno desconforto na hora de dormir, pensando que era só cansaço? Antes de seguir, quero que você faça um exercício rápido comigo. Feche os olhos por um instante, só por 1 segundo, e pense na última vez que você acordou no meio da noite com o coração acelerado, ou com aquela sensação de que algo não estava bem. Foi uma vez? 2? Ou isso já virou rotina? Pois é, meu amigo, minha amiga. O 4º hábito que precisamos falar é justamente sobre ignorar os sinais que o corpo nos dá. Quantas vezes você sentiu um pouco de falta de ar, uma dor no peito passageira ou até mesmo um suor frio durante a noite e pensou: "Ah, deve ser nada"? Depois dos 70, nosso corpo não manda avisos à toa, e dormir é quando estamos mais vulneráveis. Problemas como arritmia cardíaca, pressão alta
ou até mesmo pequenos derrames podem acontecer enquanto dormimos. E se a gente não estiver atento, o pior pode acontecer sem aviso. Por isso, se você sente qualquer sintoma diferente à noite, falta de ar, dor no peito, tontura, não deixe para depois. Converse com seu médico. Pode ser a diferença entre um susto e uma tragédia. E agora, vamos falar sobre um hábito que parece completamente inofensivo, mas que, na verdade, está sabotando o sono de muita gente: assistir TV ou ficar no celular até cair no sono. Essa luz azul que vem das telas engana o nosso cérebro. Ele pensa que ainda é dia, reduz a produção de melatonina, o hormônio que nos faz sentir sono. E aí, quando a gente finalmente desliga o aparelho, o corpo já está agitado demais para descansar direito. E sem um sono reparador, o coração, o cérebro e até o sistema imunológico sofrem. Experimente trocar a TV ou o celular por uma leitura leve, uma música calma ou até mesmo alguns minutos de respiração profunda. Seu corpo vai entender que é hora de desacelerar e o sono vai vir naturalmente, do jeito que deve ser. E tem mais um hábito que muitos de nós temos e que pode estar afetando a qualidade do nosso sono: dormir em um quarto mal ventilado ou com temperatura errada. Depois dos 70, o corpo regula menos a temperatura e um quarto muito quente ou muito frio pode atrapalhar, e muito, o descanso. O calor excessivo aumenta a pressão arterial, e o frio pode causar rigidez muscular e até piorar dores crônicas. O ideal? Manter o ambiente por volta dos 22 graus, com uma leve brisa se possível. E se não tiver ar-condicionado, um ventilador no modo suave ou uma janela entreaberta já fazem diferença. E não se esqueça do travesseiro. Um apoio errado para a cabeça pode causar dores no pescoço e até dificultar a respiração. O ideal é que ele mantenha a coluna alinhada, nem muito alto, nem muito baixo. Se você acorda com a nuca travada ou com dor de cabeça, pode ser hora de trocar o seu. Agora que já falamos sobre posição na cama, alimentação noturna, medicamentos, sinais do corpo, uso de telas e até temperatura do quarto, falta só um último ponto. E esse é tão importante que merece toda a nossa atenção na próxima parte. Porque dormir bem depois dos 70 não é só sobre descanso, é sobre viver mais e viver melhor. Você sabia que, entre a meia-noite e as 4 da manhã, o coração de uma pessoa acima dos 70 anos trabalha no modo mais delicado? É quando a pressão arterial naturalmente flutua. O corpo está no seu nível mais profundo de relaxamento, e qualquer hábito errado pode virar um gatilho perigoso. O último hábito que precisamos falar é justamente sobre o que acontece quando ignoramos todos os outros. Não é exagero dizer que dormir mal depois dos 70 pode ser como dirigir um carro sem revisão. Uma hora, algo crucial falha. O sono ruim crônico, aquelas noites em que você acorda cansado, passa horas rolando na cama ou sempre precisa ir ao banheiro, não é só incômodo. Ele aumenta em até 40% o risco de problemas cardiovasculares na nossa idade. E a solução está em um lugar que poucos olham: a rotina antes de dormir. Nosso último conselho é simples, mas poderoso. Crie um ritual noturno. Nosso corpo adora previsibilidade, especialmente depois dos 70. Uma xícara de chá de camomila morno, 10 minutos de alongamento suave, escrever 3 coisas boas que aconteceram no dia. São esses pequenos gestos que dizem ao cérebro: hora de desligar. E se tem uma coisa que eu quero que você leve dessa conversa, é isso. Dormir bem na nossa idade não é luxo, é necessidade básica. Tão importante quanto tomar seus remédios ou fazer exercícios. Porque quando o sono falha, todo o resto começa a falhar também. Olhe para essas pessoas. Elas têm algo em comum. Entenderam que uma boa noite de sono começa muito antes de apagar as luzes.
Começa na escolha do jantar, na decisão de desligar a TV cedo, na coragem de procurar o médico quando algo não está certo. Então hoje, antes de dormir, eu te convido a fazer diferente. Experimente só um desses conselhos. Pode ser dormir de lado, pode ser trocar o celular por um livro, pode ser ajustar a temperatura do quarto. Pequenas mudanças, grandes resultados. E se você já faz algo que te ajuda a dormir melhor, compartilhe nos comentários. Sua dica pode ser a peça que faltava na vida de alguém. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever para mais conversas como essa. Porque viver bem depois dos 70 não é sobre sorte, é sobre escolhas. E lembre-se, você merece acordar renovado todos os dias. Boa noite e até a próxima!